Secretário de Saúde, Jaqueline Tontini, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo no DC Notícias para falar de um assunto que, infelizmente, voltou a tomar conta, que é o aumento no número de casos de Covid, não só em Foz do Iguaçu, né? No Brasil inteiro isso vem acontecendo, no mundo inteiro. Mas eu queria que a senhora nos desse um raio-x desse crescimento nos últimos dias. Então, de fato, né, nós estamos ainda no momento de pandemia, nunca deixamos de estar, mas nós estamos numa fase, num momento muito mais tranquilo. E nas últimas 2 semanas, a gente já vem percebendo esse aumento do número de casos. E isso é decorrente das subvariantes da Omicron, que são variantes que são altamente contagiosas, de alta transmissibilidade. Então, isso reflete no Brasil, no mundo e no município de Foz do Iguaçu. Então, secretário, a gente já estava assim, se acostumando a uma vida quase normal, né? E agora a gente tem que voltar a se preocupar, é isso, com essa subvariante, ou não chega a ser tanto assim? Nós temos que nos preocupar e nós poderíamos continuar dentro de uma normalidade, porque hoje nós temos uma ferramenta, algo muito poderoso, que é a vacina. Se nós tivéssemos a nossa população vacinada com todas as doses que estão disponíveis, a gente não precisaria estar passando por esse momento novamente. Significa que a pessoa não vai pegar a doença? Não, mas reduz a taxa de transmissão e reduz principalmente a gravidade da doença. Secretária, a senhora falou dessas 2 últimas semanas. Nos dê um parecer exatamente o que significa esse crescimento em termos de números de casos. Nós saímos ali de uma semana mais ou menos de 10 casos para 77 casos e 404 casos. Então, isso por dia? Por semana. Então, a gente vinha praticamente ali com uns 10 casos por semana. De repente, a gente passou para 77 casos e agora, na última semana, 404 casos. O que isso significa? Que hoje a gente já está com uma taxa de positividade, quando as pessoas procuram para fazer o teste, de 26%. Isso é um número bem expressivo e bem alto. E a taxa de transmissão, ela está 1,8 no município de Foz do Iguaçu. Então, isso também é preocupante, porque essa taxa ela tem que estar abaixo de 1. A gente vê já algumas ações, a Anvisa, por exemplo, com relação a aeroportos, aviões, que voltou a obrigatoriedade da máscara. Em Foz do Iguaçu, existe alguma expectativa ou perspectiva de alguma ação nesse sentido ou ainda não? Não, o que a gente fez ontem, a gente reuniu o comitê da Covid-19, que é um comitê formado por vários órgãos, várias entidades e várias secretarias da prefeitura, justamente para a gente entender esse cenário epidemiológico e pensar em todas as ações. O que nós estamos fazendo nesse momento? É seguindo as orientações do Estado do Paraná, da CESA, que é o quê? A recomendação de uso de máscaras pelos profissionais da saúde como equipamento de proteção para todas as pessoas que têm sintomas respiratórios e as pessoas que já estão com Covid. E está livre. O uso de máscara é a critério da população, é a critério do usuário. A gente precisa dessa conscientização. O que a gente precisa entender? Ter a higiene básica, ok. Lavar as mãos, o uso de álcool nas mãos, isso é muito importante. Utilizar a máscara é muito importante, porque eu estou protegendo o próximo. Mas hoje eu volto a frisar, o que é o principal e o que a gente tem, que a gente não tinha no início de 2020, é a vacina. O que protege, o que imuniza e o que faz a gente ter uma segurança muito maior e não ter um número elevado de casos ou a gravidade de casos é a vacina. Nos dê um parecer assim desse déficit de vacina, ou seja, quantas pessoas ainda não se vacinaram, por incrível que pareça, né, não tomaram todas as suas doses ou a dose de reforço. Dê uma noção para a gente disso. No município de Foz do Iguaçu, a gente tem quase 80 mil pessoas adultas que não tomaram a primeira dose de reforço. E isso já está disponível desde o início do ano. A segunda dose de reforço, que ela começou a ser aplicada a partir do mês de maio,
e que há 15 dias atrás ficou para toda a população adulta a partir de 18 anos, a gente tem em torno ali de quase 60 mil pessoas para tomar a segunda dose de reforço. Os adolescentes que vão de 11 a 17 anos, somente 22% tomou a primeira dose de reforço. E agora o mais grave, e é a população mais vulnerável, e a gente já vê o aumento do caso, principalmente das síndromes respiratórias agudas, são as crianças. Em torno de 40% somente tomou a primeira dose, e em torno aí de 25% tomou a segunda dose de reforço. Então, a população está vulnerável, a população está fragilizada por não ter o esquema vacinal completo ou simplesmente não ter nenhuma dose da Covid. Secretária, sabe que tem uma vacina específica para essa subvariante. Existe uma expectativa que chegue essa vacina em Foz? Então, graças a Deus a Anvisa aprovou, né? Era algo que estava sendo analisado desde o mês de agosto no Brasil, foi aprovado. Então, já está previsto no contrato essa atualização dessas vacinas. Então, eles têm uma previsão, eles acreditam mais ou menos que no Brasil, em dezembro. Se está no Brasil em dezembro, é muito rápido para estar nos estados e nos municípios. Mas o que eu gostaria de colocar aqui também? Que a vacina que a gente tem hoje, que é a monovalente, ela também protege contra o vírus da Covid e essas subvariantes. Essa bivalente, ela já é uma característica, uma vacina que está mais atualizada, mas a que a gente tem hoje no mercado, ela é muito importante, muito boa, e ela também tem um alto índice de proteção. A solução, secretária, é vacinar, é isso? É bem simples, né? Exatamente, a solução é vacinar, pensar, eu quero colocar minha vida em risco? Eu quero colocar a vida das pessoas que eu amo em risco? Não. O que é a melhor solução? Claro, é ter o cuidado, usar máscara, higienizar as mãos, usar o álcool em gel, mas a principal, gente, é vacinar. A gente precisa dessa sensibilização, dessa responsabilidade, desse compromisso da população, tanto adulta e da adulta com relação aos menores e às crianças. Ok, secretária, gostaria de agradecer demais a sua participação no DC Notícias, esclarecendo esse aumento da Covid e principalmente o que as pessoas, a população, pode e deve fazer para reduzir ainda mais, como estava antes. Obrigado, secretária. Eu que agradeço, é uma oportunidade enorme a gente estar informando a população, orientando. E eu deixo aqui o meu apelo: busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacine.